Quais são os desafios que esperam por Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu não poderia terminar o ano sem fazer uma análise política sobre o governo que se inicia na semana que vem, porque afinal de contas, no dia 1º de janeiro, nós temos posse presidencial. Lula, por uma margem apertada, bastante apertada, como eu já falei aqui no canal, derrotou num feito inédito o atual presidente Jair Bolsonaro, que concorria pela reeleição. E muitos têm se perguntado, e eu vejo muito esse questionamento na imprensa, sobre o que nós podemos esperar de um terceiro mandato de Lula, um Lula 3. Pois eu queria propor um questionamento diferente aqui nesse vídeo. Porque, afinal de contas, quais são os desafios que Lula vai ter para conseguir governar o país a partir de agora? O que espera por Lula a partir do dia 1º de janeiro na presidência? E eu listei 5 grandes desafios, 5 grandes questões que o Lula vai precisar administrar se quiser ter alguma governabilidade e não cometer nenhum erro, não causar nenhum desastre na economia e na política brasileira. Então, vamos ao primeiro. Obviamente, o primeiro grande desafio que Lula vai enfrentar é a economia. O país passa por uma crise econômica bastante séria, que tem causas, inclusive, internacionais, e o cenário que ele vai enfrentar agora, nesse terceiro mandato, é bastante diferente daquele que ele encontrou em 2003, quando tomou posse pela primeira vez, ou mesmo quando se reelegeu presidente da República. Porque, afinal de contas, em 2003, período em que ele permaneceu, os 2 mandatos que ele ficou entre 2003 e 2009, o mundo passava por um período de bastante expansão, de grande crescimento, de grande expansão, sobretudo puxado pelo crescimento da economia chinesa. Então era um momento de expansão das commodities, do mercado de commodities, aumento no preço, por exemplo, do minério de ferro, do petróleo. E a economia brasileira, sendo o Brasil um país ainda majoritariamente agrário, exportador, surfou nessa onda de crescimento e, obviamente, isso tornou possível para Lula executar uma série de políticas, inclusive de políticas sociais, que acabaram se tornando uma marca registrada desse período em que ele permaneceu na presidência. E agora a coisa é bastante diferente, porque há uma crise econômica ainda resultante da pandemia do novo coronavírus e da guerra na Ucrânia, que afeta o preço do petróleo, que afeta o preço dos gêneros agrícolas. Além do que, a economia chinesa já não cresce há algum tempo no mesmo ritmo que crescia no início dos anos 2000. Então, do ponto de vista econômico, Lula precisa saber que não vai encontrar o mesmo cenário, a mesma situação positiva que ele encontrou quando tomou posse pela primeira vez. O segundo desafio é de natureza política, de política interna, porque ele vai encontrar um país ideologicamente dividido. Ele ganhou por uma margem muito estreita. Quase 50% do eleitorado que participou dessas eleições queria o outro candidato. E Lula precisa ter consciência de que será o presidente de todos os brasileiros. Agora, como conquistar essa parcela do eleitorado que não o queria tomando posse no dia 1º de janeiro é que vai ser a grande questão, é que vai ser o grande desafio do ponto de vista da política interna que ele vai enfrentar. O terceiro ponto a ser destacado é a crítica dentro do seu próprio eleitorado, porque, afinal de contas, boa parte daqueles que votaram em Lula não o fizeram por identidade ideológica ou por acreditarem no programa da esquerda. Muitos que votaram em Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, o fizeram porque não queriam a reeleição de Jair Bolsonaro, mas possivelmente teriam votado em outro candidato se houvesse uma opção viável dentro da chamada terceira via. Como manter o apoio desse eleitorado que não se considera de esquerda, mas que votou em Lula, também é um desafio bastante importante e ele vai ter muita dificuldade, especialmente considerando um outro elemento, um outro aspecto do qual eu vou falar agora, que é a oposição, a clivagem que existe dentro do seu próprio partido. Esse quarto ponto se refere às divisões internas do PT, porque dentro do partido do presidente eleito existem segmentos mais radicais, mais à esquerda, de centro-esquerda e alguns que até dialogam com a centro-direita.
Lula vai precisar se equilibrar nesse jogo de forças dentro do seu próprio partido, inclusive porque uma parcela considerável dos seus correligionários vem causando desconforto no processo de escolha dos ministros. Vemos aí o caso da Simone Tebet, da Marina Silva, que foram escolhidas para ministérios bastante importantes do novo governo, Ministério do Planejamento, no caso da Simone Tebet, e Ministério do Meio Ambiente, no caso da Marina Silva, mas que enfrentaram oposição de setores mais radicais dentro do PT, que as consideram pouco alinhadas, ou nada alinhadas, como é o caso da Simone Tebet, sobretudo com a cartilha, com a agenda econômica do partido. O quinto e último ponto a ser destacado é o do Congresso, um Congresso majoritariamente direitista, que vai fazer uma oposição bastante cerrada e vai dificultar muito as coisas para o Lula a partir do início do ano que vem. Vejam, nós nunca tivemos na história da República um Congresso tão à direita em termos numéricos, em número de deputados identificados como direitistas, como liberais, como conservadores, quanto esse que tomou posse agora. Aliás, é uma contradição bastante interessante, O eleitorado brasileiro que elegeu Lula, um candidato da esquerda, escolheu um Congresso, escolheu um poder legislativo majoritariamente de direita e que sim, vai exercer uma marcação cerrada sobre o novo governo, que vai precisar dialogar, que vai precisar fazer concessões se quiser preservar a governabilidade. Mas agora eu queria que você deixasse a sua opinião nos comentários. Desses 5 pontos que eu listei, qual deles você considera a maior dificuldade a ser enfrentada por Lula a partir do início do seu governo na semana que vem? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e me ajude a divulgar minha missão.